Somos uma igreja que trabalha em prol do Evangelho há mais de 40 anos. Somos uma revolução, instrumentos vivos do poder de Deus. Lutamos pelo Evangelho, lutamos por você. Somos o amor, somos o propósito, somos um. Somos Sara. Somos lugar de transformação, crescimento e restauração. Olá, Igreja de Cristo Jesus. Que a paz do nosso Mestre, Jesus, o Filho de Deus vivo, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a você que está nos assistindo pelo canal YouTube, que também receba pelo poder do Espírito Santo essa paz. Você se alegra de estar na casa do Senhor? Eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta para você mesmo. O que te traz na casa de Deus? Não precisa responder. Em outra oportunidade eu vou continuar te perguntando. O que te traz na casa de Deus? Em meio a essa paz, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, como toda a Bíblia, riquíssimo, pelo poder da palavra. A palavra de Deus é o poder que liberta, que cura, que sara. Fala para o seu irmão, mas somente ao que crê. E tudo é possível ao que crê. Pode parecer que a situação não vai bem, mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, que vive, Ele, por meio da nossa fé, tem o nosso milagre. Esse capítulo 14 fala para que nós não se turbe o coração, que Ele é o caminho, que no nome dEle, Jesus, nós faríamos coisas maiores do que Ele, para que a honra e a glória seja para o nosso Criador. Fala Deus. Amados, nós temos que saber o porquê estamos aqui na casa de Deus. Será que é por uma questão de religiosidade ou por amor a Deus? E se dissemos que amamos a Deus, amamos o próximo como a nós mesmos. Isso é muito desafiador. Mas hoje nós vivemos numa sociedade ao qual tem buscado uma paz que esse capítulo fala. Não a paz que o mundo dá, Jesus deixou. A paz que Ele tem, que é no versículo João 14, 27. Por favor, coloca aí por gentileza. E essa paz, uma sociedade, muitas vezes, mediante uma situação, fala: eu estou louco para entrar de férias para que eu tenha paz. Eu estou louco para ter recurso financeiro para que eu tenha paz. Mas essa paz, ao qual Jesus falou que tem, que nós vamos ler agora: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na versão um pouco diferente, mas tudo leva ao caminho, que é Jesus. Eu quero dizer para você, talvez por algum motivo, você tem dizendo para você assim: eu quero uma paz. O mundo tem a paz momentânea, que talvez é conquistada com seu trabalho, uma casa, um carro bom, mas tudo isso passa, tudo isso é consumido pelo tempo. Mas uma paz que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus que está aqui, essa não. E que por meio de uma fé é que nós conquistamos a paz que Jesus fala aos discípulos. E se você é um discípulo de Jesus, fala: eu quero essa paz. Naquele momento, aquela caminhada, os discípulos estavam com medo, porque Jesus estava dando uma narrativa que iria para o Pai, mas que a casa dele havia muitos aposentos, mas que ele enviaria o conselheiro que chama o Espírito Santo. E muitas vezes nós perguntamos: Pai, eu quero paz. Eu quero dizer para você, você está no melhor lugar para encontrar paz. Mas não fica com essa paz somente para você. Eleva ela
com as atitudes que nós podemos ter, pela imagem e semelhança de Cristo, em plenitude nele, que é conquistada em Cristo, por meio de uma fé. Fé não se vê, fé se crê, conquista, por momentos como esse, momentos o qual nós buscamos, abrindo mão de algumas situações, mas por meio do crer em Cristo Jesus, nós tomamos posse dessa paz, e por meio da fé, e que por meio dela, nós há de sermos curados, interiormente, para que em meio a esse mundo, como Jesus disse em João 16:33, vós terão aflições. Então não se turbe o vosso coração, nós vamos ter lutas, mas se temos Jesus com a paz dentro do nosso coração, eu quero dizer, uma das promessas que são infinitas do nosso Deus, nós já somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Você que nos assiste pelo canal YouTube, se põe de pé, por gentileza, aquele que pode, e se dispõe a isso, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero dizer, irmão, por mais que esse momento que a humanidade tem passado por lutas, recentemente houve um acordo de paz. O salmista Davi, ele fala e sugere para nós orar pela paz de Jerusalém. Ora pelo Jerusalém, para que nós tenhamos o tempo bom em Cristo. Ora pela paz daquele que tem, que é Jesus, e pelo meio do Espírito Santo, onde a glória dele, em nome de Jesus, há de descer sobre a igreja. Estende suas mãos, feche seus olhos e clama por essa paz. Mas não é a paz somente natural, mas espiritual, que é dentro de nós. E onde há paz dentro de nós, nós resplandece a glória de Deus através do poder do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua paz seja sobre Jerusalém, seja sobre a nossa nação Brasil, sobre a nossa cidade de Uberlândia, sobre o nosso ministério, qual nós amamos, que chamamos de igreja, que é Sara, nossa terra. Pai, que em nome de Jesus, resplandeça, Pai, em nome de Jesus, a tua face sobre a nossa face, para que gere fé em nossos corações, e em meio a aflições, há de gerar uma fé, e através dessa fé, há de gerar um milagre, ao qual a sua paz nos dá de dentro para fora, em nome de Jesus. E a você que está aí, aplauda o Senhor em nome de Jesus, dá uma glória a Deus, porque você está no lugar onde há paz, em nome de Jesus. Que resista o poder do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com muita alegria, amém? Glória. Poderoso é sua glória.
santo, santo, Eita, santo. glória! Você Tem pode- glória aí? Tem glória aqui também, amém? Aleluia! Diga comigo assim, ó, Senhor, fiel tu és comigo o tempo todo, em todo tempo tu és fiel. Aleluia, Jesus, maravilhoso, obrigado, Jesus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Louvado já está, e o que prometeu, você crê? Ele cumprirá, mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Levante suas mãos e diga: fiel tu és, Senhor, a mim. Cante isso, igreja. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel, fiel tu és, Senhor, a mim. Oh, Jesus, tu és fiel, Senhor. Te agradecemos, papai. Tudo pode
você puder, diga bem alto. O melhor que você puder, declara esse nome. Isso, dê o seu melhor. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Quero compartilhar rapidamente um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. A palavra de Deus fala em Mateus 11, 28. Se possível projetar, já está. A palavra de Deus fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Jesus continua dizendo: tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. O meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, essa passagem, esses dois, na verdade 3 versículos, são pequenos, mas tem uma mensagem muito profunda. E eu estava meditando nele enquanto a gente louvava. Nós estamos em campanha, é a 5ª semana de Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano. Nós estamos consagrando o ano de 2025 ao Senhor. Nós estamos consagrando, nós estamos na primeira terça do mês. Nós podemos hoje consagrar nosso mês ao Senhor, mas muitas vezes, pelo caminho, nós podemos desfalecer, desanimar, os nossos alvos passam a ser secundários, a gente não tem tanto foco, tanta ênfase, mas esse não é o desejo de Deus. Posso ouvir um amém? Deus, Ele quer que nós superemos todos os nossos desafios, todas as nossas metas, em nome de Jesus. E Jesus, Ele tinha essa preocupação, se assim eu posso dizer. Ele tinha isso no coração dele, que nós não fiquemos sobrecarregados. Amém? Olha, Deus não vai fazer nada que nós possamos fazer para nós. Ele confia em nós. Deus, Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer, mas Deus também, Ele tem o desejo que você saiba que nós não precisamos ficar cansados e sobrecarregados na nossa caminhada. O jugo, essa palavrinha jugo que está no verso 28, aqui também no verso 30, é uma ferramenta que atava os bois para carregar cargas pesadas. 2, 4, 6 animais. E quando Jesus fala para nós colocarmos sobre nós o jugo dele, ele fala de equilíbrio, porque o jugo ele dava equilíbrio para que ninguém fizesse força maior, nenhum animal fizesse força maior. Ele quer que nós tenhamos equilíbrio, e muitas vezes nós não temos equilíbrio na nossa fé, na nossa caminhada, ou fazemos tudo sozinho ou não fazemos nada. O jugo também, ele refere-se a estar juntos, os bois atados uns aos outros, juntos, de proximidade. E eu falo para Deus: Deus, esse ano eu não quero andar sozinho, eu quero andar atrelado ao Senhor. Por isso que Jesus fala: tomem sobre vós o meu jugo. Esses alvos, eu creio que todos são possíveis. Em 2025 nós não somente alcançaremos, mas superaremos em nome de Jesus. Essa igreja, as igrejas da região, nós como Sara, nossa terra, vamos superar os nossos desafios. E para que isso aconteça, saibam que o Senhor Jesus convida-nos a tomar sobre nós o seu jugo, aquela ferramenta que equilibra o peso, que traz proximidade, em nome de Jesus. Hoje é a 5ª semana. Eu quero rapidamente que você faça um sinal, quem está fazendo a campanha de Rosh Hashanah e das 7 semanas. Talvez você não está na 5ª semana como eu, você está na 2ª, na 3ª, faz só um sinal com a mão, amém? Alguns estão fazendo. Se você não levantou a mão, eu vou entender que você ainda não está fazendo. Eu quero ter a liberdade de te convidar a fazer a campanha de 7 semanas. Hoje vai ser a primeira, amém?
terça que vem a segunda e assim sucessivamente. Se você quiser, pode acender as luzes, por gentileza, Daniel, faça um sinal com a mão, fica com a mão estendida e pega um alvo de oração. São 7 semanas, 1, 2 até 7, amém? É um ciclo que Deus vai fazer com que você conquiste os seus alvos de oração. Aqui tem um alvo de oração e aqui tem as datas, no verso, as datas, de um lado os alvos. Amém? Você que já está fazendo e você que vai começar hoje, não tem problema. Vamos vir para o altar do Senhor. Aqui que nós trocamos o nosso fardo pesado com o Senhor. Venha você que está aí, se ajoelhe aqui no altar do Senhor. Amém? Se você já pegou seu alvo de oração, pode vir. Se você ainda precisa, continue acenando com a sua mão que o intercessor vai levar. Sabe, querido, se você não tem liberdade de vir aqui agora, faça assim, se ajoelhe onde você está e vamos clamar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor diz em Mateus 11, 28, que o Senhor não deseja que nós fiquemos sobrecarregados. A sobrecarga faz com que nós desanimemos e nós queremos ficar juntos de Ti, com a força equilibrada com o Senhor. Nós queremos estar junto com o Senhor nos nossos alvos. Nós temos alvos grandes, Senhor, como pessoa, como homem, como mulher, como casal, como família, como igreja. Oh Deus, todos aqui têm sonhos e muitas vezes nós estamos desanimados, sobrecarregados. Isso não vai acontecer conosco em nome de Jesus. Nós vamos crescer como coletivo, nós vamos crescer individualmente. Senhor, se esse irmão, essa irmã está lutando com uma situação financeira, Deus traga provisão hoje, nesse momento, aqui no altar. Deus, traga uma solução, abre os olhos, Senhor. O Senhor não deixa nenhum de nós caminharmos sozinho, se nós formos até o Senhor. Se é uma luta contra uma doença, nós repreendemos essa doença. Nós dizemos, haja cura, em nome de Jesus. Se é um problema conjugal, Deus, familiar, não importa, eu chamo a existência a tua providência. Senhor, se é um problema de saúde, vício, se alguém precisa se libertar de algum vício, de algum costume errado, de algum pecado, vício, bebida, droga, pornografia, jogo, Deus, hoje é o momento de libertação. Hoje, Senhor, é o momento que nós tomamos sobre nós o seu jugo. O teu fardo é leve e nós trazemos, Deus, uma palavra de força ao teu povo. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, liberar uma palavra de força sobre cada um que está aqui. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco e nós vamos parar de bater na trave, nós vamos parar de desistir, nós damos uma palavra de ordem ao mundo espiritual, é superação. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso sonho e esse será o nosso milagre em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem crê nisso pode ir ficando de pé. Vai glorificando a Deus, vai dizendo: Deus, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor é poderoso, eu não vou desanimar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Isso, mais forte. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, aleluia. Boa noite, igreja. Nós vamos dar sequência no nosso culto depois desse momento maravilhoso, com mais um momento maravilhoso, um momento onde nós vamos poder servir ao nosso Deus, entregando as nossas primícias, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios. Nós vamos abrir em Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3,
versículos 9 e 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós decidimos realmente sermos obedientes a Deus, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós entendemos no nosso coração que nós temos que trazer para Deus o melhor, as primícias, nós estamos colocando Ele no devido lugar, em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso significa que realmente nós estamos dando lugar de honra a Ele. Nós estamos o honrando não somente com algo que eu deveria fazer, mas com o primeiro, com aquilo que é melhor do que eu tenho para poder trazer para Ele. Para o nosso Deus, para o Deus que nos salvou, para o Deus que nos achou aonde nós estávamos e nos amou, nós não podemos trazer qualquer coisa. Para Ele, nós damos o primeiro, as primícias, o melhor. Então eu quero te convidar nessa noite, você tem a oportunidade de trazer o seu melhor para Deus, entregando o seu coração, entregando os seus dízimos, as suas ofertas, entregando as primícias daquilo que Ele abriu as portas para você. Então, que você se sinta pronto para honrar o nosso Deus nessa noite. Você pode trazer nas maquininhas, está sendo passado aqui à minha direita, a gente tem a chave Pix no telão. A forma que você vai trazer no Pix, no cartão, no dinheiro, não importa, desde que seja as suas primícias e que você entenda que você está entregando junto com o seu dízimo e com a sua oferta o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Todos já pegaram? Mais alguém precisa de algum envelope? Se precisar, levanta a mão. Um envelope ali, por favor. À direita, Liz. Mais alguém precisa de um envelope? Pode levantar a mão. Amém. Amém, queridos. Vamos orar, feche seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos entregando o nosso melhor a Ti, meu Pai. Recebe as nossas primícias, as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa obediência a Ti, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer, igreja, em nome de Jesus. Traga com alegria as suas primícias, em nome de Jesus. Jesus, vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Estenda sua mão para cá. Meu Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti, Senhor, tudo que foi entregue na Tua presença, todo dízimo, toda oferta, meu Pai, todas as primícias, o nosso melhor que nós trouxemos aqui, entregamos no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Shalom, igreja. Tudo bem? Você vai bem? Pergunta para o irmão do seu lado aí. Vai bem, irmão? Que bom. Que bom que você veio, que bom que você está aqui conosco para louvarmos o nosso Deus juntos, para recebermos de Deus tudo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Nós temos um testemunho. Eu quero pedir um microfone e quero convidar aqui um irmão querido, precioso. Ele e a família dele vieram para Uberlândia ano passado. Não são daqui, não são dessa terra, mas Deus já está abençoando eles aqui em Uberlândia. Quero chamar aqui o Aldemir. Ele vai compartilhar aqui com a igreja um testemunho. E os testemunhos são muito importantes porque os testemunhos atestam que Deus está no nosso meio, que nós servimos um Deus vivo, que faz milagres hoje, que abençoa o seu povo hoje. Aldemir, compartilha aí com a igreja, querido, seu testemunho. Boa noite, igreja, a paz. Meu nome é Aldemir, minha esposa Lídia, nós somos obreiros da Sara, somos de Recife, viemos de Recife primeiramente para Curitiba, e lá passamos um tempo lá, quase um ano, e Deus nos trouxe para cá. Chegando aqui, a gente começamos a trabalhar, o meu testemunho é na área profissional. Comecei a trabalhar numa empresa, e como operador de máquina, fazendo poste de fibra de vidro, e uma área que eu não conhecia. Chegando lá, eu tive muitas barreiras, muita dificuldade, como é que eu posso falar? Fui muitas vezes até escanteado, humilhado, passei por muitas situações difíceis, mas nunca deixei de orar, nunca deixei de apresentar a Deus, e lá comecei um movimento de oração, que o pessoal não tem costume lá, as equipes se preparavam para o trabalho, mas não fazia oração, e a gente começamos a fazer oração, Deus começou a operar naquele lugar, começou a trabalhar, e as pessoas começaram a agradecer. Lá na nossa equipe tem pessoas do Candomblé, tem pessoas do Testemunho de Jeová, e lá eles começaram a sentir a presença de Deus. E nesse meu momento profissional, eu comecei a apresentar a Deus no meu trabalho, sempre apresentando, e a virada de chave ela veio no final do ano, com a palavra do nosso bispo, o nosso profeta, um ano de superação, e a gente agarrou essa palavra, eu e minha esposa, e a gente vem se superando cada vez mais, através disso aí, debaixo de oração, debaixo de palavra do nosso bispo aqui de Uberlândia. Nossos planos aqui era ficar em Curitiba, mas Deus, os planos de Deus era outro, nos mover, e estamos aqui em Uberlândia, trabalhando. O que é que eu quero confirmar no meu testemunho? Continuei fazendo a vontade de Deus naquele lugar, orando, falando de Jesus sempre estou falando de Jesus, e hoje eu sou considerado no meio de vários operadores de máquina, lá em torno de uns 6 a 8 operadores de máquina, e hoje eu sou o destaque da empresa, hoje eu sou considerado pelo dono da empresa, da fábrica, como o melhor operador de máquina nesse momento, uma pessoa que veio sem conhecimento nenhum daquelas máquinas. Eu era operador de máquina, mas de outra área, vim para uma área que conheci agora, e Deus já tem feito maravilhas. E o que eu quero falar, isso é só um testemunho de um que Deus vai fazer, de um dos que Deus vai fazer muito mais, que eu creio nisso. Estou debaixo de uma palavra, superação. A igreja, como recebeu no final do ano, superação, então é momento de se superar. Ok? Amém. Quantos meses vocês estão em Uberlândia? Estamos aqui em torno de... Vai fazer 5 ainda. 5 meses. 5 meses. Deus já está abençoando. 5 a 6 meses nessa base. E assim, Deus, Ele faz maravilhas. Ele vem fazendo cada vez mais. E irá fazer cada vez mais. Igreja, tenho muito testemunho a contar ainda. Amém. Ainda vou futuramente dialogar já salário melhor, né? Já posso conversar com o dono. Já está separado para você, meu irmão. Amém. Família querida, ele, a Lígia, sua esposa, e as crianças, são 2 filhos
Muito bom tê-los aqui conosco, né? Vieram de Curitiba, onde ficaram um tempo lá servindo a Deus na nossa igreja, lá em Curitiba, mas são oriundos lá de Recife. Alguém conhece Recife aqui, lá no Nordeste? Ô, Nordeste bom, né? Eu morei em Salvador, conheci Recife, conheci Maceió, conheci Natal, conheci Fortaleza. Naquele tempo que eu morei lá, eu conheci todas as capitais, Sergipe, Aracaju, né, capital de Sergipe, e foi um tempo muito bom, né, mas depois Deus me trouxe de volta. Amém. Vamos passar os nossos vídeos, por favor. Olá, povo de Deus querido. Mais uma vez estou aqui para falar que este mês de janeiro, o primeiro mês do novo ano de 2025, o ano profético da superação, está chegando. E olha, nós vamos fazer declaração profética chamada Rosh Hashanah, cabeça do ano. Esse mês de janeiro será um mês profético, abençoado, um mês que vai respaldar, ungir, fortalecer você. Que você não perca nenhuma das terças-feiras, que você não perca os cultos, que você receba a unção profética Rosh Hashanah. Faça a lista que você quer conquistar neste ano e venha com muita fé, com muita oração, porque Deus vai honrar a sua declaração profética. Estamos te esperando em todos os nossos cultos, especialmente nos cultos de terça-feira. Venha, traga seus sonhos e toque a trombeta profética nesse Rosh Hashanah. Ei, já parou para pensar no poder da mídia na nossa igreja? Desde a transmissão dos cultos, a comunicação interna e também a nossa comunicação nas redes sociais, a mídia tem sido uma ferramenta poderosa de Deus para espalhar a sua palavra. Então, se você tem um coração de servo, é aluno ou formado no Instituto de Vencedores, gosta de gravar aqueles videozinhos convidando as pessoas para ir na arena ou para ir para a célula, é proativo, é criativo e tem domínio em aplicativos como CapCut e outros mais avançados, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, preencha o formulário e a gente se fala em breve. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Culto de Santa Ceia com os bispos Rodovalho. 9 de fevereiro, em todas as igrejas Sara. Glória a Deus, amém. Bispo Rodovalho aí está falando com a gente desde o início do mês de janeiro, início do ano, sobre essa campanha do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah em Israel, olha essa imagem. Essa imagem é de um israelita com o manto, aquelas franjas ali significam os versículos da palavra de Deus, da lei de Moisés, e ele está com uma shofar, né? Aquele instrumento ali é um chifre de animal que chama shofar. Tem o som do shofar aí para nós? Alguém pode conseguir o som do shofar facilmente aí para nós? Alguém, você que não ouviu, você vai ouvir. O Rosh Hashanah em Israel é um dia apenas. É o primeiro dia do novo ano. Olha aí, bem alto, pode aumentar um pouco. Você imagina isso? Esse som do shofar ecoando nas montanhas de Israel. Imagina a distância que isso vai. E a graça e a unção e o poder de Deus que vai junto. É isso. Aí nesse primeiro dia tá bom. Nesse primeiro dia do ano em Israel, o calendário de Israel é diferente do nosso. Nós estamos no ano 2025. Israel está, esse ano, abriu lá, em setembro, o ano 5.725. Então a contagem deles é totalmente diferente da nossa. E naquele primeiro dia, Israel, então, fazia uma aliança com Deus, todos os anos. Uma aliança de, no novo ano, servir ao Senhor. Naquele dia eles arrependiam dos erros, dos pecados, das falhas que eles cometeram no ano que findou, e faziam uma aliança com Deus, para que no novo ano, Deus continuasse com eles, Deus continuasse abençoando eles, e eles faziam uma aliança de viver uma vida de santidade, de consagração, de fé, de confiança em Deus e nas promessas de Deus. Amém, amados? Então isso é o Rosh Hashanah. E
Pastor Ciro, falando aqui no momento do altar, ele disse que nós estamos na 5ª semana hoje. Então, temos ainda mais uma semana para fechar o Rosh Hashanah, que é a próxima terça-feira, dia 11. E depois vamos ter a 7ª semana, e aí depois nós fechamos um ciclo e abriremos um outro de mais 7 novas semanas. Eu quero que você mantenha a sua fé em Deus, que você mantenha a sua confiança em Deus, porque Deus tem milagres, Deus tem poder, Deus tem graça, Deus tem favor para o seu povo, para você, para cada um dos seus filhos. Você recebe? Diga amém, eu recebo. Glória a Deus. Queridos, próximo domingo agora, dia 9, nós temos Santa Ceia. Os 2 cultos do domingo, 10 da manhã ou 18 horas. Não deixe, você que é batizado, não deixe de participar da Santa Ceia. É um momento muito importante de renovação da nossa aliança com o nosso Deus. E nesse mês de fevereiro, nós teremos o nosso primeiro revisão de vidas do ano. Amém, amados? Primeiro revisão de vidas, que será dia 21, 22 e 23 de fevereiro. É um final de semana que você dedica para Deus, você sai da sua rotina, nós vamos te levar para uma chácara, e ali você vai ter a oportunidade de revisionar a sua vida, fazer uma revisão da sua vida, né? Ali você vai encontrar com Deus, ali Deus vai fazer mudanças significativas na sua vida, que vão mudar totalmente a sua história de vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, se você não fez revisão ainda, não deixe de fazê-lo. Procure um dos nossos líderes intercessores e fale: eu quero fazer o revisão de vidas, né? Você vai ser preparado para fazer o revisão, e vai ser uma bênção. Tem que haver um preparo antes, para depois você fazer o revisão, e vai ser uma bênção na sua vida, vai ser um momento marcante, que vai marcar você. Para quem é jovem, para quem é do Arena, nós vamos ter o Arena Experience, vai ser nos dias do Carnaval, começando na sexta-feira, dia 28 de janeiro, 1º de fevereiro, de 28 de fevereiro, 1º de março, 3 e 4 de março. Mas você precisa fazer sua inscrição. O primeiro lote se encerra agora no domingo, nesse próximo domingo, e aí a partir de segunda-feira já é um outro valor, já é segundo lote. Então você que é jovem, não fique de fora, planeje participar da conferência do Arena. Amados, eu quero falar dos livros, dicas de leitura maravilhosas para abençoar a sua vida e para você presentear pessoas que você ama. Esse livro aqui é fantástico, A Música e as Suas Influências. Por trás de toda música, de toda composição, tem uma influência que pode ser de Deus ou que pode ser maligna, que pode levar você a cometer coisas erradas, fazer coisas que vão entristecer o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ler este livro e entender que música é algo muito importante, né? Nós temos as linguagens da fé, também um tema muito importante, que é a fé. O justo vive pela fé, né? Então é algo que a gente precisa ter muito vivo dentro da gente, uma fé firme, uma fé inabalável. Esse livro aqui para casais, olha, e para quem está aí se preparando para casar, jovens que são noivos ou estão namorando aí com intenção de casamento. Eu escolho você. 2 vidas, um propósito. Muito bom este livro, muito bom, eu recomendo. Dos nossos bispos Erasmo e Cláudia Duarte. E também para aqueles casais que já são casais antigos, né? Que acha que já sabe tudo de casamento e ainda não sabe. Nós nunca sabemos. Eu tenho 38 anos de casado, todo dia estou aprendendo coisa nova com a minha mulher. Todo dia eu aprendo coisa com a bispa, né? Às vezes tem dia que eu chego para falar alguma coisa com ela de uma determinada maneira, sem perceber, eu chateio ela. Aí eu tenho que voltar a falar: bem, o que aconteceu? Oh, meu bem, me perdoa. Né? Então, é assim, né? E Vencendo o Caos, outro livro maravilhoso, que vai te ajudar a vencer as batalhas, né, dificuldades da sua vida. Quero orar com as crianças. Eu quero falar com os pais. Papai,
no momento do louvor, procura que a sua criança fique com você. Trabalhe isso lá na sua casa, antes de vir para a igreja. O momento do louvor é um momento que as crianças precisam estar louvando a Deus e não correndo pelo salão. Então, não deixe sua criança correndo na hora do louvor. Aí depois elas vão para as salinhas, vão receber a palavra de Deus. E no final, você pode deixar ela correr, mas monitorado por você, né? Para que ela não se machuque. Não deixe, fala com a sua criança não subir aqui no palco. Tem muito fio, tem coisa elétrica que elas podem se machucar, tomar um choque. Então, papai e mamãe, muito importante você cuidar da sua criança. Vamos abençoá-las? Pai, Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, nós abençoamos agora as crianças para o momento que elas vão para as salinhas, ali elas vão aprender da tua palavra. Abençoa a nossa equipe de professores, abençoa as palavras que serão ministradas, batiza-as, ó Deus, com teu Espírito Santo, que elas sejam cheias da tua presença, da tua graça, que elas sejam marcadas pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Podem ir. Isso. Elas vão conversando, elas vão correndo, porque isso faz parte do ser criança, né? Mas eu quero pedir que os adultos não conversem. Quero pedir que os líderes intercessores não conversem e foquem na intercessão, na oração, né? Enquanto a gente ministra a palavra de Deus, é muito importante que haja um ambiente de oração e de fé que possa marcar as nossas vidas. A palavra que eu trago para vocês hoje, que eu vou ministrar hoje, é uma palavra muito importante, é um tema muito importante dentro do Rosh Hashanah. Nós vamos falar de arrependimento. Esse é o tema, essa palavra, arrependimento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou o seu tablet, se a sua Bíblia está aí no seu aplicativo, tablet, celular. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1. Quero que você leia comigo 2 versículos. Quero que projete também Marcos 1, capítulo 1, verso 14 e o 15. Nós vamos ler o 14 e depois o 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho de Deus. Verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quantos recebem essa palavra? Diga amém, bem forte, com alegria, com gratidão no seu coração. Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos que esta palavra penetre fundo no nosso ser, que essa palavra entre no mais íntimo do nosso ser, nos nossos corações, em cada célula do nosso corpo, em cada órgão do nosso corpo, nossa mente seja tocada, nosso entendimento, todo o nosso ser seja tocado pela tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para recebê-la hoje como alimento da parte do Senhor para nós, para as nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz amém mais uma vez? Glória a Deus. Antes de prosseguir, eu quero pedir aqui o favor aqui do Marcos Vinícius. Por favor, pega a minha Bíblia ali, Marcos Vinícius. Eu não a trago para cá, porque essa mesinha é pequena. Marcos, aguenta só um minutinho aí. Quantos gostam de desafio? O que o bispo vai fazer, né? Alguns não levantaram a mão, falaram, vou ver primeiro o que ele vai falar, né? Para ver se eu gosto. Vocês são tudo mineiro mesmo, né? E quem não é mineiro de nascimento, virou porque veio para cá, né? Diz que os mineiros ficam tudo em cima do muro, é verdade? Sim ou não? Não, né? Mineiro vai para cima, né? Eu sou goiano vai para cima. Eu quero desafiar vocês para uma coisa que é muito saudável, que é memorizar passagens da Bíblia. Eu quero te dar uma passagem para memorizar. Quem aceita? Amém? Eu vou cobrar, hein? Eu vou chamar alguém aqui. Próxima culto que eu tiver, eu vou falar assim, fulano, vem aqui.
E aí você vai recitar o versículo com a Bíblia fechada, sem olhar em telão, nem nada. Hebreus, capítulo 10. Eu vou te dar aqui quais versículos deste capítulo, que são muitíssimos importantes. Capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Hebreus 10, 19 a 25. Anote aí se você está aceitando esse desafio, e aí você vai decorar esses versículos. São poucos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos apenas, nessa sessão aqui que eu estou passando para você. Marcos, obrigado. Obrigado, querido. Amém? Posso cobrar depois? Posso chamar aqui na frente? Você não vai amarelar não, né? Mineiro não fica em cima do muro não, né? Então, tá combinado, hein? Tá selado lá no céu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não vi todos que levantaram a mão, mas Deus viu. Então, não brinca não, que o negócio é com Deus, não é comigo não. Eu só fiz o desafio que Deus mandou fazer. Amados, esse versículo aqui, que eu li em Marcos, capítulo 1, esses 2 versículos, é o início do ministério do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade, quando ele deu início ao seu ministério, um ministério que durou 3 anos apenas. E Jesus então começa a pregar a palavra de Deus. Jesus veio com uma missão. Deus enviou Jesus, seu Filho amado, que é Deus, e Jesus veio a este mundo com uma missão: pregar o evangelho do reino de Deus. Então note que, diz aqui que ele dizia o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. A palavra cumprido aqui não é de cumprimento, não. A palavra cumprido aqui é que o tempo chegou no seu apogeu. Chegou a hora, chegou o momento de você receber a mensagem do reino de Deus. E Jesus começou a pregar, então, com seus 30 anos de idade, e isso já fazem mais de 2000 anos, né, que Jesus deu início ao seu ministério. E o que Jesus dizia? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, é a próxima palavra, que é o tema da minha mensagem de hoje: arrependimento. E olha, aí ele fala assim, depois da palavra arrependei-vos, ele fala assim: e crede no evangelho. 2 ações: arrependimento e fé. Arrepender e crer. E isso aqui é crucial, é fundamental que nós entendamos o que Jesus está falando. Se eu quero receber o reino de Deus, se eu quero receber os benefícios do reino de Deus na minha vida, eu preciso entender o que é arrependimento. E se eu não arrepender, eu não posso usufruir da fé que vai me propiciar, me tornar um cidadão do reino de Deus. Um cidadão que faz parte do reino dos céus. Então Jesus aqui, ele está falando de 2 coisas: arrependimento e fé. E isso foi a tônica do ministério de Jesus. Jesus, durante todo o ministério dele, que foi curto, como eu disse, foram apenas 3 anos. 3 anos apenas. Durante esse tempo, Jesus pregou somente, a pregação de Jesus era somente essa. Jesus ensinou muitas coisas, mas o foco de Jesus era reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. 4 autores inspirados pelo Espírito Santo. Um deles foi Mateus, que era judeu, que era coletor de impostos a serviço de Roma. O outro deles foi Marcos, este aqui que nós estamos, o Evangelho de Marcos, que foi discípulo de Pedro. Marcos não foi discípulo de Jesus, Mateus foi. Marcos não foi discípulo de Jesus, foi discípulo de Pedro. Então nós podemos até, dentro de uma linguagem da visão que a gente usa aqui na Sara Nossa Terra, Pedro foi 12 de Jesus, Marcos foi 144 de Jesus, né?
O outro evangelista também não foi discípulo de Jesus, Lucas. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo, anos depois, porque o apóstolo Paulo também não andou com Jesus. O apóstolo Paulo converteu depois, quando o evangelho já estava sendo pregado em Jerusalém, e os irmãos já estavam saindo para pregar em outras cidades fora de Jerusalém. E Lucas era um médico, e Lucas era discípulo de Paulo, e Lucas faz uma investigação muito apurada, meticulosa, do que foi a vida de Jesus, interrogando discípulos de Jesus que andaram com Jesus, pessoas que eram crentes, que conheceram Jesus ainda em vida, né? Então ele fez uma pesquisa e escreve o Evangelho de Lucas. E João, o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, que foca a divindade de Jesus. O Evangelho de João ele é diferente dos outros três. Os outros três são chamados Evangelhos sinópticos, porque são muito parecidos, mas João traz milagres e passagens que só ele viu, só ele percebeu, só ele escreveu. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas em nenhum momento registram o momento que Jesus lava os pés dos discípulos. João registra esse momento. Mateus, Marcos e Lucas não registram a história de Lázaro. João registra a história de Lázaro. Então, é um evangelho muito bem focado. O milagre da transformação de água em vinho que Jesus realizou num casamento, também os outros três não focaram. Enfim, o que eu quero te mostrar é que os evangelhos, os 4 evangelhos, estão inseridos na palavra de Deus para nós, para nos abençoar. E Jesus então ele fala, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho. Então você precisa gastar muito tempo lendo os evangelhos, porque nos evangelhos você vai conhecer a intimidade de Jesus. Jesus vai se revelar a você. Jesus vai mostrar para você quem Ele é. Então você tem que, não se canse de ler. Você vai ler uma vez, vai ler 2, vai ler 3, os mesmos evangelhos, vai ler 4, vai ler 5, vai ler 10, vai ler 30 vezes, e cada vez que você lê, Deus vai revelar algo novo para você, porque o nosso Deus é Deus de novidade de vida. Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor aí, irmão. Então, o que eu te falei até agora é uma introdução. Jesus fala de arrependimento. Queridos, nós estamos vivendo um tempo novo, um novo ciclo, um novo ano. E tem uma palavra maravilhosa de Deus para nós. Abraça essa palavra. Receba essa palavra no seu coração. Superação. E fala para você mesmo, eu vou me superar neste ano de 2025. Amém? O Rosh Hashanah é isso, é nós fazermos declarações proféticas a respeito da nossa vida, a respeito da nossa performance, a respeito de quem nós somos e de quem nós queremos ser, porque hoje você pode estar aqui, nivelado aqui, mas amanhã você pode estar aqui, depois da manhã você pode estar aqui, você vai subir que nem um meteoro, mas você vai subir na força do Espírito Santo de Deus. Deus quer levar você aos lugares altos. O versículo nosso, profético para o ano, é Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 fala que Deus quer nos levar aos lugares altos como águias, lugares das águias. Águias, elas voam alto, elas fazem os seus ninhos nos penhascos, nos lugares altos. Mas você vai precisar de entender, querido, se você quer vivenciar superação, se você quer vivenciar o melhor de Deus, se você quer ser um cidadão do reino de Deus, na plenitude do que é ser cidadão do céu na terra, você vai ter que entender, primeiro de tudo, o que é arrependimento. E arrependimento vai muito além de sentimento de culpa. Arrepender-se não é se sentir culpado, não é sentir remorso, não. O arrependimento envolve uma transformação mental, envolve mudança de mentalidade. O arrependimento envolve que ele vai nos levar a reconhecer os nossos erros. Não tem como você se arrepender se você não reconhece que você errou. Então você tem que se enxergar, você tem que ver os erros que você cometeu, e você precisa se arrepender deles.
não se sentir culpado apenas, não sentir apenas remorso pelo que você fez de errado. A lista pode ser grande ou pode ser pequena, não importa. Os erros que você cometeu podem ser grandes erros ou podem ser pequenos erros, não importa. O que importa, querido, é que o arrependimento ele tem o poder de limpar tudo isso. Quero ouvir seu amém bem forte. Então, envolve essa mudança de mentalidade, reconhecer os seus erros. Porque tem muita gente, por que eu estou enfatizando reconhecer os seus erros? Porque tem muita gente que não reconhece. Qual foi a diferença fundamental entre Saul e Davi? Os dois foram reis em Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel, que também ungiu Davi. Saul profetizou. Saul teve uma experiência muito forte do mover de Deus na vida dele, antes de se tornar rei. Aí Samuel o unge e ele se torna o primeiro rei de Israel. Mas aí ele comete erro. Ele entra numa vibe de desobediência, de desobedecer a Deus. Ele desobedeceu uma direção do profeta de Deus, que ungiu ele. E aí, o profeta chega e chama a atenção dele. Sabe o que ele faz? Ele se justifica. Mas profeta, você demorou. Você falou que ia vir, e você demorou, e eu tive que fazer alguma coisa. Não justifique seus erros, amados. Essa foi a pisada de bola que fez com que Deus abandonasse Saul. Rejeitou Saul, não quero mais você reinando. Aí Deus manda o profeta ungir Davi. Davi não foi perfeito. Davi cometeu falhas. Foi um grande guerreiro, mas cometeu falhas. Mas quando o profeta chegou para Davi, para confrontar Davi, falar para ele que ele tinha falhado, Davi não justificou. Davi reconheceu imediatamente e se arrependeu. Isso faz toda a diferença aos olhos de Deus. Quero ouvir seu amém, amado. Sabe, queridos, então a pessoa que se arrepende, ela muda de mentalidade, e ela busca acertar, e ela busca a partir de então, ativamente, uma restauração. A palavra restauração não é um conserto, não é consertar, não. Restaurar é refazer tudo de novo para ser como deveria ser no original. Amém ou não amém? Quem já foi aqui levar um carro para arrumar na oficina, e o mecânico falou para você, olha, se for com peças paralelas, é R$500, se for com peças originais, é R$3.000. Aí você fala assim, faz com a paralela. Ninguém levantou a mão, né? Mas todos nós fazemos isso, porque a gente quer pagar mais barato. Só que a original dura mais tempo, e a paralela vai quebrar daqui a alguns dias de novo. Essa é a diferença. Então Deus, quando nos criou, Ele nos criou perfeitos, mas o pecado nos estragou. E aí a gente não pode querer um consertinho, né, um remendo aqui, um remendo ali. E Deus não faz isso. Deus não faz remendo, amém, amados? Deus quer restaurar-nos por completo, para que a gente volte a ser o que deveria ser desde o início, mas que se perdeu por causa do pecado, de tantas coisas desse mundo, né? Então, arrependimento é um dos ensinos mais poderosos na palavra de Deus e que frequentemente tem sido mal interpretado pelos filhos de Deus. É algo poderoso, algo muito importante, precisa ser compreendido. Muitas vezes as pessoas pensam que arrependimento é sentimento de remorso ou de culpa. Arrependimento não é sentimento de remorso nem de culpa. Fala comigo, arrependimento não é sentimento de remorso, não é sentimento de culpa. Dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor. Agora, o que é arrependimento então, bispo divino? Arrependimento, o verdadeiro significado de arrependimento no original bíblico, tanto hebraico quanto grego, fala de uma transformação mental, fala de uma mudança de perspectiva. É uma indagação de mudança,
que você vai desenvolver dentro de você, porque o gerente desse processo é você, somos nós, não é Deus, porque normalmente a gente quer que Deus faça tudo, mas Deus quer fazer na nossa vida com a nossa participação, amém ou não? Deus quer que nós coloquemos a nossa vontade com intensidade, Deus quer que nós queiramos, Deus trabalha para nos despertar, para que a gente queira viver o que Ele tem para nós. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Você quer viver a plenitude de Deus? Você quer ser um cidadão do reino dos céus que vive uma vida de plenitude aqui na terra? Amém ou não? Eu quero falar para você de um dos filhos de Jacó, que foi Judá. Judá foi um dos 12 filhos de Jacó e ele fez muitas coisas erradas, impulsivas, egoístas, como por inveja de José, que era um dos filhos mais novos, não era o caçula. O caçula era o irmão de José chamado Benjamim, mas José era o 11º, Benjamim foi o 12º dos filhos dos homens, né? Porque tinha uma mulher também, e chamada Diná. Então veja bem, o que Jacó faz? Ele e os outros 10 irmãos tinham inveja de José, os outros 9 mais velhos, porque Benjamim não. E Jacó, ele teve esses 12 filhos com várias mulheres. Foram 2 irmãs, Lia e Raquel, e cada uma delas tinha também as suas servas. Então foram 4 mulheres que deram a Jacó 12 filhos, 13 com Diná. E aí, José e Benjamim, que eram os 2 mais novos, eram filhos de Raquel, que era a mulher que de fato Jacó mais amava. Você vai estudar isso lá no Gênesis, né? E aí, eles tinham inveja de José, porque José, ele sonhava, Deus trazia revelações para ele. O pai de José tinha um carinho especial com José. Jacó construiu uma túnica muito bonita para José, toda colorida, né? E os irmãos ficavam assim, morrendo de ciúme de José. Quantos aqui tem irmãos? Quantos aqui tem irmãos mais novos? E você tem ciúme dele? Ou já teve? Fala a verdade, irmão. Não fica mentindo não, hein? Mentira não é de Deus. Os irmãos são bênção, mas a gente briga, a gente, né, se arranha e por aí vai, né? Aí, eles tinham muita inveja, e aí Judá teve uma ideia, sabe aquelas ideias assim, né, do inferno? Ele sugeriu aos demais irmãos que vendessem José, e os outros irmãos toparam, porque antes tinha um que teve a ideia de matar José, né? Nós vamos matar esse cara porque aí, né, eu quero ver, ele vai parar de ficar fazendo ciúme em nós. Mas aí Judá então falou, não, vamos vender ele, e venderam ele, e José foi levado lá para o Egito. Isso está lá em Gênesis 37, verso 26 e 27, eu não vou abrir, se você quiser anotar aí, pode até colocar aqui para mim o 26 e o 27, mas eu vou seguir aqui, que fala desse erro de Judá. Então, esse erro que Judá cometeu trouxe grandes consequências para a vida dele, coisas ruins para a própria vida dele. E com o tempo, Judá vendo a dor do pai dele, porque José tinha sido dado como morto, porque eles fizeram uma estratégia. Venderam José, mas pegaram aquela túnica bonita que o pai fez, mataram um animal, sujaram a túnica de sangue e levaram a túnica para Jacó. Aí já é um segundo erro coletivo dos irmãos, mentindo para o pai, dizendo que um animal teria atacado Jacó e dilacerou Jacó e comeu José, né? O filho. E então assim eles fizeram. E o pai então, pensando que o filho estava morto, estava sentindo muita dor. E Judá, quando vê isso, aí ele comete o segundo erro dele. Ele se afasta da família, talvez até por remorso, para fugir daquela culpa que o perseguia. Segundo erro. Em seguida, ele enfrenta perdas pessoais, ele tem 2 filhos, e esses 2 filhos
dele morrem devido à maldade dos próprios filhos. Eram filhos já rapazes, eram maus. Deus mata os dois. Isso está em Gênesis 38, do 7 ao 10. Também não vou ler, você pode ler depois, anote isso aí, 38, 7 a 10. Toda essa história de Judá, dos filhos de Jacó, está narrada no livro do Gênesis, a partir do capítulo 35, né? Aí depois disso, Judá foi enganado por sua nora, chamada Tamar, porque tinha uma lei em Israel, que se um rapaz casasse com a moça, e não deixasse descendência para ela, e morresse antes de ter filho com ela, o irmão desse rapaz teria que casar com essa moça, engravidá-la, e o filho que nascesse seria daquele que morreu. Isso era uma lei que tinha lá entre eles, né? Então, morreram os dois filhos, e aí tinha uma promessa de que Tamar iria casar, aquele segundo filho iria casar com Tamar, mas ele não quis. E aí o que essa mulher faz, né? Ela se disfarça de prostituta, fica lá num determinado lugar, e Judá, passa por ali, se envolve com ela, tem relações com ela, e ela é engravida. Quem tinha que ter feito isso era o filho, o segundo filho de Judá, que não fez. E aí ela faz isso, e quando ele sabe que ela está, mas ela usou uma estratégia também. Ela falou, ele queria pagar, ela falou, e não tinha dinheiro, falou, depois eu vou mandar trazer aqui algo para você. Falou, não, me dá o seu cajado e mais alguma coisa lá, dele. E aí, quando ela fica grávida, ele falou, agora ela tem que ser apedrejada. Ele ficou sabendo, Judá vai ter que ser apedrejada, porque ficou grávida, não sei o quê. Aí mandaram falar com ela, ela falou, o homem de quem é esse cajado aqui é o pai dessa criança. Ah, a coisa pegou para cima dele, né? A coisa pegou para cima dele, né? Então ela ficou grávida de gêmeos, daquele que era o seu sogro. Olha só, queridos, o que acontece com esse homem chamado Judá? Um erro vai levando a outro, e ele foi acumulando culpas, remorsos dentro de si, né? Mas essa situação foi a gota d'água, porque aí ele reconheceu, e ele diz lá em Gênesis 38, 26, ela é mais justa do que eu, porque ele prometeu que o filho iria estar com ela, o segundo filho, para dar a ela um filho para a descendência do primeiro irmão, mas ele não gerenciou o processo, e ela teve que então fazer o que ela fez, né? E isso marcou o momento na vida deste homem que de fato Judá então, ele se arrepende, e a partir desse momento de arrependimento na vida dele, ele reconhece então seus erros, ele reconhece as falhas dele, e ele mudou de atitude, e aí a partir desse ponto a vida dele começa a ser restaurada. Fala comigo, restaurada. Dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor, querido. Isso é o que Deus quer fazer com todos os seus filhos. Não há homem que não peque, todos nós pecamos, e muitas vezes nós não arrependemos, mas sabe o que nós fazemos? Nós nos sentimos culpados, e mesmo que a gente não tenha consciência das nossas culpas, elas estão atuando na nossa alma, nas nossas emoções, e muitas vezes elas vão para a área de doenças físicas, doenças psicossomáticas, porque são doenças da alma, que se reflete no corpo, no organismo físico nosso, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então o que você faz que afeta o mundo espiritual, que afeta as suas emoções, vai afetar também o seu corpo, seja coisas boas ou sejam coisas ruins. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Então Judá se arrepende, busca uma mudança de atitude, e a vida dele começa a ser restaurada. E após o arrependimento na vida de Judá, as bênçãos de Deus começam a acontecer na vida dele. Irmão, sua vida está travada, você dá um passo para frente, depois você tem que dar um passo para trás, não precisa levantar sua mão. Eu quero que você observe isso, observe a sua vida, sabe? No caso de Judá, Deus abençoou a história, a vida de Judá. A descendência dele, por meio de
um dos filhos dele com Tamar, que era sua nora. Olha para você ver como que Deus trabalha. A atitude dele mudou, e por meio de Pérez, que foi um dos filhos de Tamar, que ele teve com Tamar, da linhagem desse filho, nasceu o rei Davi. E quem entrou na genealogia dele lá na frente? Jesus Cristo. Porque Jesus é chamado filho de Davi. Olha para você ver. Você já viu falar que Jesus é o leão da tribo de Judá? Jesus vem da descendência de Judá. Esse homem que cometeu vários erros, mas que em um determinado momento, ele reconheceu os seus erros. Ele se arrependeu dos seus erros. E Deus então começa e muda a história daquele homem. E Deus quer fazer isso com cada um dos seus filhos, amém ou não amém? Mas nós precisamos deixar o orgulho de lado, nós precisamos jogar fora o nosso orgulho, porque muitas vezes nós somos orgulhosos demais para admitir os nossos erros, e a gente fica sempre dando desculpas das nossas falhas e dos nossos erros. Então, o Messias, o Salvador, e Davi, que foi um dos maiores reis de Israel, vem dessa descendência. O que isso evidencia? A compaixão e a misericórdia do nosso Deus. Deus está sempre pronto para perdoar os nossos erros, os pecadinhos e os pecadões também. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, Ele nos ama, Ele é um Deus que se compadece de nós. Ele é um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance. Ele é um Deus de oportunidades. Aonde entra o arrependimento, se você pode se arrepender, Deus pode te perdoar. Sabe para quem que não tem perdão? Para o diabo, porque o diabo não pode se arrepender. Não tem volta para o diabo, não tem volta para os demônios que caíram com Satanás. Mas o ser humano sempre pode se arrepender. Sabe, isso é muito importante. Isso abre a porta dos milagres de Deus na nossa vida. Sabe, mesmo diante dos piores erros, o arrependimento genuíno que alguém tenha, vai dar para essa pessoa uma nova chance, uma nova oportunidade. Muitas vezes uma oportunidade maior do que a anterior que ela tinha tido na vida. Muito maior. Então, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. O arrependimento não apenas cobre os erros, mas também abre portas para um novo futuro abençoado por Deus. Ele abre a porta de novas oportunidades. Por isso Jesus pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho. A história de Judá é um exemplo do que Deus declarou no livro do profeta Ezequiel. Esse eu quero ler com você, Ezequiel 18, 23, olha só o caráter, a natureza, a essência do nosso Deus que está nesse versículo de Ezequiel, 18, 23, do profeta Ezequiel. Teria eu, o profeta ali está sendo boca de Deus, então é Deus que está dizendo, teria eu algum prazer na morte do ímpio? O que é o ímpio? É o homem pecador, é o homem que está longe de Deus, é o homem que está cometendo erros, que não tem sensibilidade para perceber os seus erros, comete um, comete outro, né? Teria eu algum prazer na morte dessa pessoa? Palavra do soberano, o Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Essa versão não está muito boa não, mas eu vou ler na minha aqui, que diz assim: não tenho eu prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus quer que o pecador, o ímpio, o homem mau, o bandido, o marginal, se arrependa e se converta. Converter é mudar de atitude, é mudar de mentalidade. Amém? Entenda isso, querido. Converter não é uma reforma, converter é uma restauração completa, que também não acontece da noite e do dia. Por isso que eu disse que ela vai exigir a nossa participação. Todos os dias eu preciso me esforçar para não pegar o caminho do erro, não pegar os atalhos, mas continuar no caminho da minha aliança com Deus, da minha presença com Deus, do meu compromisso, da minha fé. Dá um glória a Deus.
Judá, anos depois, se reconciliou com seu irmão José. Quando ambos estavam prontos, aconteceu a reconciliação. 22 anos depois, quando estava tendo fome em todo o mundo, só no Egito tinha comida. E por que só no Egito tinha comida? Por que tinha comida no Egito? Porque Deus levantou José, e José teve uma revelação de Deus, levou para o faraó, e o faraó colocou José para administrar todo o Egito. E aí, a família de José, os irmãos todos de José, Judá e os outros irmãos, amando do pai, Jacó, que já estava velhinho, foi lá no Egito comprar comida. Quem era que vendia comida para as pessoas? José, o irmão que foi rejeitado, o irmão que foi vendido. E aí tem toda uma história, mas José perdoa os seus irmãos. Os irmãos reconhecem os seus erros, e eles, todos eles, inclusive Judá, se reconciliam com José. É uma história muito bonita, muito linda, né? Então, esse é o fruto do arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, queridos, traz mudanças significativas na nossa vida e na nossa história. O arrependimento bíblico, ele envolve uma transformação mental que vai levar a pessoa a reconhecer os seus erros, parar de se justificar, ou de culpar alguém, corrigir suas atitudes, mudar a sua prática de vida, buscar isso intensamente, mudança que vem de Deus. Uma restauração plena, total. Então, o primeiro passo para viver esse princípio, para ascender, para acessar o poder do arrependimento, é reconhecer onde falhamos. Reconhecer as suas falhas, ser como Davi. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era pronto a se arrepender. Porque eu arrependo hoje, mas amanhã eu posso falhar de novo. E aí, se eu falhar de novo, o que eu vou fazer? Arrepender de novo, com sinceridade de coração. E Deus, Ele vê os nossos corações. Ele vê tudo dentro de nós, né? Então, o primeiro passo é reconhecer nossos erros. Nossas atitudes e nossas ações impulsivas ou negligentes, elas vão nos levar simplesmente a perder oportunidades na vida e até mesmo relacionamentos. Da onde vem separação de casais? Da onde vem divórcios? Da onde vem pessoas que perdem oportunidades grandes em empresas? Da onde vem pessoas que se desviam da fé? Vem pela dureza do coração. Vem porque nos seus erros não sabem se humilhar, não sabem reconhecer que falharam, sempre acha que foi os outros que falhou, e essa pessoa nunca vai para frente. As coisas nunca vão romper na vida dela. Porém, o arrependimento genuíno, ele faz um convite para nós. Ele nos convida a refletir os nossos erros e aprender com eles. E mudar de atitude. Amém ou não? Diga amém, querido. Por fim, caminhando aqui para a gente encerrar, arrependimento envolve não apenas reconhecimento do erro. Reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer o erro ou os erros. Mas também envolve a aceitação das consequências e a disposição de seguir um novo caminho. Você tem que saber que todo erro vai trazer consequências. Davi cometeu adultério com Batseba. Para tentar cobrir o adultério, ele chama Urias, que era o marido, e tenta que Urias durma com a mulher. Eles estavam em guerra, ele traz Urias lá da batalha, e Urias não quer dormir com a mulher, ele dorme na porta do palácio. Davi dá uma carta para ele, selada, manda entregar para Joabe, que era o comandante de guerra, lá no fronte da batalha, e na carta Davi dizia: põe esse homem na frente da batalha para ele ser alvejado e morrer. Aí ele comete assassinato, comete adultério com a mulher, depois mata o marido dela, intencionalmente. Mas quando o profeta Natan chega e fala com ele, ele não justifica. Olha que foi uma coisa grande, um erro grande que Davi cometeu. Mas ele se arrepende imediatamente. A consequência, aí depois ele casa com Batseba, o filho que veio dessa relação de adultério, nasce e morre. Né? Então, eu quero que você entenda isso, sabe?
Arrependimento não vai tirar as consequências. O cara que é bandido, que matou, que assassinou, ele vai ter que se haver com a justiça do homem. Às vezes vai ter que ser preso, vai responder processo, vai ficar um tempo na cadeia, mas mesmo lá na cadeia ele pode ter uma atitude nova, uma atitude de alguém que se arrependeu e que decidiu que vai mudar de vida. O dia que ele sair de lá, ele vai ter a oportunidade de viver uma vida diferente da que ele vivia antes. E Deus vai abençoar ele, porque ele arrependeu. Porque o arrependimento, eu disse que traz o quê? Uma nova oportunidade para a pessoa ser abençoada. Amém ou não? O nosso Deus é Deus de recomeços, o nosso Deus é Deus de novas oportunidades, o nosso Deus é Deus de segunda chance, é um Deus que nos ajuda no processo de mudança e de restauração. Dentro disso, só queria abrir um parênteses aqui para eu falar do revisão de vidas. Eu falei que vai ter agora em fevereiro, 21, 22 e 23. Revisão de vidas é um tempo de você fazer uma imersão em Deus. 3 dias que você vai ficar ali na presença de Deus. Uma oportunidade de você rever conceitos, valores, atitudes, práticas de vida. Para terminar, eu quero ler Atos 3,19. Projeta para mim, a gente vai encerrar com esse versículo. No plano espiritual, arrependimento nos reconecta com Deus. Quando a pessoa se arrepende diante de Deus e quer uma vida nova com Deus, ele vai ser reconectado. A comunhão dele com Deus vai ser reconectada. Vai haver paz com Deus. A Bíblia fala, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, ou paz com Deus, né? E nos coloca num novo caminho de restauração, de plenitude, para caminharmos com Deus. Atos capítulo 3, verso 19, eu quero que você fique em pé. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Você ouviu? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, olha, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Deus vai mudar as estações da vida daquele que arrependeu. Deus vai ajudar aquele que arrependeu num processo de restauração, de mudança, para viver a plenitude do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos, querido. Põe a mão no seu coração. Agradeça a Deus pela palavra que você recebeu. Eu disse que arrependimento é algo poderoso na nossa vida. E ele não é para um momento apenas. Ele é para a nossa vida. Quantas vezes nós vamos precisar de arrepender? Às vezes você foi duro com a sua esposa, você precisa arrepender e vir acertar com ela, pedir perdão. Ou a esposa com o marido. Às vezes você foi duro demais com o filho, no erro que o filho cometeu, e você disciplinou ele, mas disciplinou com muita veemência, com palavras pesadas. Você precisa pedir perdão para o seu filho, você precisa acertar, você precisa se arrepender. Então, sabe, arrependimento é algo tremendo. Arrepender diante de Deus. Quantas vezes eu chego diante de Deus e falo: Deus, Senhor, eu me arrependo, Senhor, de coisas que talvez eu nem sei, mas que o Senhor sabe. Me perdoa, Senhor. Não me deixa, Senhor, errar. Não me deixa, Senhor, falhar com o Senhor. Não me deixa perder o teu propósito. Não me deixa sair daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Arrependimento é muito importante. Para com Deus, para com os irmãos, para com o próximo, para com pessoas da intimidade, da família. Pai, obrigado pela tua palavra. Agradeça a Deus, querido. Agradeça a Deus pela palavra que você recebeu. Pede para Deus te ajudar a viver isso, porque nós somos chamados não apenas para ouvirmos a palavra, mas para vivermos, colocá-la em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os teus filhos, ajuda a mim, a todos nós. Senhor, nós queremos nos arrepender das nossas falhas. Senhor, Tu sabes coisas do passado que talvez ainda estejam aí, Senhor, meu Deus, trazendo peso na nossa alma, angústia no nosso coração, meu Deus, sentimentos de culpas, de coisas antigas, Senhor, que nós fizemos ou que fizeram conosco, mas nessa noite nós queremos nos arrepender disso, nós queremos entregar isso ao Senhor. Coisas que nós mesmos fizemos, Senhor, recentemente, por esses dias, Senhor, ano passado ou agora, nós queremos nos arrepender e queremos viver, Senhor, neste novo ano, o Rosh Hashanah. Nós estamos aqui profetizando, Senhor,
para cada dia que iremos viver ainda em 2025, Senhor, as tuas bênçãos. Declaramos, Senhor, uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de milagres, uma vida, Senhor, onde o poder de Deus esteja conosco, presente na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Eu quero ungir você. Os cultos de terça-feira são cultos de fé e milagres, cultos de campanha, de fé e milagres. Eu quero que você creia em milagres, que você creia no poder de Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo, porque é um presente de Deus para cada um dos filhos de Deus. Se você está enfrentando uma enfermidade, eu tenho orado por isso, eu tenho crido por isso, eu quero ungir você, para que você seja curado. Nós, nossa equipe, nossos pastores, diáconos, nós vamos te ungir e declarar o poder de Deus na sua vida. Você que está fazendo campanha, você que está aí com os seus alvos de fé, esperando em Deus, venha, traga seus alvos também. Mais uma vez, nós vamos orar você e declarar que você vai alcançar estes alvos. Deus vai te dar a vitória. Não importa o que você foi no passado, Deus sabe a minha história, Deus sabe a sua. Se o Espírito Santo te lembrar algo, arrepende, fala: Espírito Santo, eu arrependo disso. Às vezes o Espírito Santo lembra uma situação e o diabo acusa: não, mas você não tem direito, você fez isso. Você fala: Espírito Santo, eu não aceito essa acusação, eu já me arrependi e eu me arrependo novamente diante de ti. Limpa isso, Senhor, tira isso da minha vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, você vai ser ungido, Deus vai te dar vitória. Hoje é o dia da tua vitória, em nome de Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o
ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver Senhor, e venha nos refazer, Senhor. Aleluia! Diante de Deus. Amém. Queridos, eu quero orar. Você não precisa sair do seu lugar porque você já recebeu unção. Eu acho que todos certamente vieram aqui. Mas você que está lutando especificamente com enfermidade física, Deus tem me incomodado, Deus tem colocado no meu coração todos os cultos orar pelas pessoas que estão enfermas, declarando a derrota da enfermidade e declarando cura em nome de Jesus.
porque a palavra do Senhor diz que Jesus já levou na cruz toda doença, toda enfermidade, toda dor. E eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Você crê? Você acredita? Então, se você está lutando com alguma enfermidade, põe a mão, se você puder pôr, na região onde você sente uma dor, onde tem alguma situação que precisa da mão poderosa de Deus agir aí. E eu vou orar com você. Toda a igreja esteja orando junto comigo. Pai, nós oramos conforme a Tua palavra nos orienta, conforme a Tua palavra, Senhor, nos traz direção. A Tua palavra diz que na cruz Jesus já levou toda doença, toda enfermidade. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. É isso que nós cremos, porque esta é a verdade absoluta e inquestionável. Declaramos agora o poder desta palavra. Repreendemos toda doença, repreendemos todo o mal, repreendemos toda enfermidade, dores. Se alguém está sentindo alguma dor agora, nós ordenamos que saia, em nome de Jesus. Infecções, nós declaramos agora derrota. Nós declaramos agora que miomas, Senhor, meu Deus, caroços, meu Deus, cânceres, Senhor, sejam agora derrotados. Sequem em nome de Jesus, porque na cruz o Senhor já nos deu vitória. Aonde um filho teu, meu Deus, tem enfrentado a enfermidade, e nesse instante está crendo e declarando junto comigo a sua vitória, a vitória de Jesus na sua vida. Aonde tem um irmão que está colocando a sua mão em alguma área do seu organismo, do seu corpo, eu repreendo esta enfermidade juntamente com este irmão, e eu te louvo por isso, e eu declaro a tua cura, e te agradeço, em nome de Jesus. Você diz amém? Toda a igreja diz amém? Glória a Deus. Eu quero também perguntar, tem alguém aqui que entrou como convidado e que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão onde você estiver. Tem alguém que você ainda não fez uma aliança pública com Jesus, convidando Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida? Tem alguém? Se tiver, eu quero orar com você, quero abençoar você, me alegrar com você. Tem? Ok, então vamos encerrar nosso culto. Fiquem em pé. Pai, obrigado por mais este culto. Obrigado pela palavra do Senhor, que nos inspira e que gera fé no nosso coração. Senhor, nós recebemos essa palavra. Senhor, nós queremos viver todos os dias arrependimento genuíno e verdadeiro, porque nós queremos as oportunidades que o Senhor tem para nós, não abrimos mão delas. Te agradecemos, Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo toda a tua igreja. Eu declaro nessa quinta semana os milagres de Deus, a materialização do poder e dos milagres de Deus. Batiza com teu Espírito Santo aquele que não é batizado. Move, Senhor, as entranhas do teu povo. Aviva a tua igreja, aviva os corações de todos, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe. Grande abraço, vá com Deus.